Agora, a gente tá... Que dia é hoje certinho, gente? Que eu já tô perdida. Hoje é dia 13 de março. O imposto de renda tá aí, né? A entrega do imposto de renda tá chegando. Você já fez o seu? Tem dúvida ainda? Então, presta atenção que a gente vai te ajudar também. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começou o dia 1º de março, mas vai até o dia 30 de abril. Então, é logo. Para esse ano, são aguardadas mais de 26 milhões de declarações. E, de acordo com a Secretaria da Receita Federal, quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Para falar mais sobre esse assunto, para nos ajudar com algumas dúvidas, Júlio Linueza Pérez, que é auditor, empresário da contabilidade e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Por favor, muito obrigada por ter vindo. Como não? Dedicar parte do seu tempo para nos ajudar e ajudar o nosso telespectador. É uma honra e essa é a nossa missão. Muito obrigada. Vamos sentar aqui, então, para a gente entender um pouquinho mais e ajudar a quem está em casa. Perfeitamente. A gente tem um prazo aí até o dia 30 de abril, né? Sim. Esse ano, todo ano a gente tem algumas mudanças, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. O que tem de importante esse ano que o pessoal precisa ficar de olho? Bom, muito bem, como bem você disse, Cláudia, o prazo é no dia 30 de abril até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Aí encerra o prazo para entrega online, ok? Muito bem. Novidades que nós temos este ano é que as tabelas foram ajustadas em 4,5%. Isto já vem ajustado faz há uns 2 ou 3 anos através de um ato legal. Independentemente disto, já foi disponibilizado exatamente todo o download tanto do programa de elaborar a declaração de imposto de renda, como também o chamado ReceitaNet, que é com o qual se faz a transmissão da própria declaração de imposto de renda. Novidades. Quem tem rendimentos tributados, isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de 10 milhões de reais, eles têm que fazer a entrega através de certificação digital. Claro que isto é uma minoria de pessoas que têm esse privilégio, evidentemente, ou esta obrigação, mas deverá ser feito desta forma. Também, no transcurso deste período ainda até o final do mês de abril, o contribuinte pode também fazer opção ainda de doação para as entidades Fundo da Criança e assim por diante, sempre acompanhando exatamente as próprias determinações que, ao utilizar o programa da Receita Federal, ele vai te alertando ou avisando. Agora, uma novidade interessante é que no que você, se tiver na tua máquina, no teu equipamento, já a declaração do ano passado, você consegue importar para o programa deste ano. E no que você importa, ela já te traz todas as informações declaradas no ano passado, as principais, evidentemente, como, por exemplo, as despesas que você declarou no ano passado. Se for da tua conveniência, você já aproveita e importa não valores, as fontes a quem você pagou. Também lhe traz as fontes de quem você recebeu, não valores, também os nomes e todos os dados. Isto agiliza, facilita muito a declaração e até evita uma série de erros, falhas ou omissões. Eu estava dizendo, então, que poderá também fazer investimento ainda neste Fundo das Crianças até um limite de 3% do imposto devido, não ultrapassando ao limite de 6% somados, portanto, às doações que já foram feitas no transcurso de janeiro a dezembro de 2012. Outras questões e novidades. O mais importante, na realidade, é levar em conta o seguinte, gente. Vem se acentuando cada vez mais a utilização do programa completo da declaração. E o que é o programa completo? É todas as fontes de rendimento, todas as despesas que a pessoa, o contribuinte, teve durante o período também. E isso implica numa série de cuidados, porque você tem 2 opções na declaração. E ela vai te acompanhando e mostrando qual das duas é mais vantajosa. Se a simplificada ou se a completa. O que é a declaração simplificada? A simplificada é uma que te permite você fazer uma dedução de 20% do teu rendimento tributável até um limite de R$ 14.542,60. Os 20% não vai poder ultrapassar isso. Bom, o que é esse valor? R$ 14.542,60. Você não precisa ter nenhuma comprovação de despesa dedutível. É um limite que a Receita te determina. Portanto, você pega seus rendimentos tributáveis, calcula 20%, e até este limite você pode deduzir sem necessidade de comprovação. Mas eu estava dizendo que vem se acentuando cada vez mais o uso da declaração completa. E por que isso?
a carga tributária é elevada. As despesas, em muitos casos e muitas vezes, superam esses 14 mil e poucos mil reais. E para poder fazer, então, dedução de todas essas despesas que são dedutíveis do imposto de renda, portanto, tendendo a pagar um pouco menos de imposto, você tem que ter toda a documentação muito bem preparada, muito bem colocada. Eu quero fazer uma breve lembrança de que se há algum órgão ou entidade com informações a teu respeito, Cláudia, é a própria Receita Federal. E, em muitos casos, ela tem muito mais informação do que nós conseguimos nos lembrar. Por exemplo, toda a tua movimentação financeira é informada à Receita pelas instituições financeiras. Cartão de crédito, quanto você usa e consome durante o ano, as administradoras de cartões de crédito também informam para a Receita Federal. Todas as fontes pagadoras de rendimentos também comunicam à Receita Federal através de uma declaração chamada DIRF. Cada uma destas declarações tem um nome próprio. Eu falei de DIRF, falei de DIMOF, falei de DECRED, temos ainda a DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, enfim, DEMED, Declarações de Serviços Médicos, onde ocorrem muitas falhas, muitos erros ou omissões por descuidos. Por quê? Porque a pessoa não está com toda a documentação em mão. Então, é extremamente importante este cuidado por parte do contribuinte. De, se for utilizar a opção declaração completa, repetindo a dedução de todas as despesas, dedutíveis, evidentemente, tem que estar muito bem preparado e armado, no bom sentido de ter essa documentação em mãos. E quais são essas despesas dedutíveis mais comuns que as pessoas devem lembrar na hora de preparar seu imposto de renda? Dependentes, aqueles que possam ser teus dependentes, já têm um valor fixo de dedução conforme tabela. Ok. Mas onde você vai alocar despesa, estilo, despesas médico, dentista, hospital, estas não têm limite algum. Mas para você poder declarar, você tem que estar muito bem documentado. Recibo, CNPJ ou CPF da pessoa que te prestou o serviço médico, tudo isso, repito, está sendo informado já à Receita. Todas essas declarações que eu fiz comentário e mais algumas, elas são entregues basicamente até fins do mês de fevereiro. Quando nós entregamos a declaração de imposto de renda da pessoa física, até a data que você já nominou, data e horário, né? Veja que eles já têm informação. Então, através de sistemas operacionais, cada uma destas declarações tem um sistema próprio. Depois, a Receita consolida tudo isto, um sistema que até, brincadeira à parte ou não, é denominado no sistema T-REX, o Tiranossauro Rex, lembra desse nome? Muito bem, pois ele aqui tem toda esta abrangência de absorção de informações e quando nós declaramos o nosso imposto de renda, através do nosso CPF, eles fazem o cruzamento dessas informações. Por que tanta gente cai na malha fina? Por que tantas pessoas ficam pendentes de esclarecimentos à Receita? É por erros, é por esquecimentos, é por omissões. Por exemplo, um caso muito comum, eu lanço como dependente os meus filhos, que até 21 anos eu posso lançar, ou 24 se forem estudantes universitários. Mas me esqueço de lançar que ele prestou um serviço, ele ganhou, teve algum rendimento e eu não lanço esse rendimento. Ora, não basta lançar o dependente para aproveitar as deduções dele. Eu também tenho que lançar os rendimentos que porventura ele tenha tido. Se vale a pena ou não usar o dependente, vai ser o confronto das deduções que ele te dá em comparação com o rendimento que ele te oferece. Se o rendimento for maior, então não está valendo a pena. Então, aí no caso... Isso tem que ser com muita atenção, inclusive para aquele filho que, de repente, começou um estágio. Sem sombra de dúvida. Então, são cuidados que se tem que ter. Se eu não estou bem documentado com o recibo médico, cuidado ao lançar essa dedução, porque, de repente, amanhã eu tenho que comprovar esse montante, não tenho como, e passa a ter uma exclusão e ser até autuado e multado pela falta... A gente precisa ter, por exemplo, isso quando a gente tem todos os comprovantes direitinho, todos os recibos recolhidos durante o ano inteiro. Vai juntando, vai formando toda essa documentação para facilitar um pouquinho todos esses detalhes e chegar a um resultado a contento, que é pagar o justo. Mesmo ciente de que, se a tabela foi corrigida 4,5%, gente, a inflação não foi 4,5%. A inflação superou os 4,5%, está em 6,5% ou 7%. Portanto, estamos tendo uma carga tributária majorada anualmente e de forma indireta. Porque a tabela não foi corrigida desta forma. Então, por isso que vem se acentuando, repito, a utilização do sistema completo, que é com todas essas deduções. Ok, e vale a pena a gente fazer, então, esse comparativo. Repito que a própria declaração, o programa que a Receita te oferta, ele vai te mostrando no canto esquerdo embaixo como é que fica a posição de opção. O que é mais, ou melhor, a completa ou a simplificada. Então, o que eu posso recomendar?
vai sendo trabalhado essas telas, digamos assim, da Receita, de forma completa, vai colocando todas as informações. E ó, para quem ainda não fez, não é um bicho de 7 cabeças, é mais tranquilo do que você possa imaginar. Vale a pena você sentar lá, porque você vai se surpreender, né? Porque a gente lida, às vezes, com pessoas que não têm muito acesso ao computador e que não têm muita facilidade. Sim. E que acha que não pode nem chegar ali perto, porque não vai conseguir. Assusta. Não, mas tá bem fácil de lidar com ele. Fácil sim, mas é de ter que ter muito bom entendimento e bom senso na questão. Para te dar uma ideia da facilidade, entre aspas, a Receita Federal também disponibiliza um chamado perguntão. Esse perguntão, se eu fosse imprimir todas as questões e perguntas, daria em torno de 299 páginas, com apenas 680 e um pouco mais questões de perguntas e respostas. Será que é tão simples assim? Não. Okay. Não é. Não é. Você fez agora uma consideração bem inteligente. Não é. Se fosse simples, não precisava nem de perguntão. Pois é. Estava óbvio e claro ali, né? Mas o importante é porque muitas vezes a gente tem medo de chegar até na frente do computador para fazer qualquer coisa das mais simples que seja. Quanto a isso não tem segredo, o programa é de primeira. O programa é bom, senta lá, faz com paciência, faz com atenção. E deixa eu te perguntar uma coisa, quem nunca fez e vai fazer pela primeira vez, tem algum cuidado a ser tomado? O cuidado não só dele, como também dos outros declarantes, é de que ele vai começar a colocar todo o seu patrimônio, do que já tinha anteriormente e do que passa a ter a partir de agora. Esse retrato são duas datas, 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. Ok? Então, cuidado deles colocando tudo que já tinha e não declarava porque não precisava e tudo que passa a ter agora, inclusive bancos, veículos, propriedades, enfim, tudo quanto a pessoa tem. Não esquecer de nenhuma fonte de rendimentos, todas as deduções que já nos detalhamos agora há pouco aqui também. E no final, é importante também, tanto para uns que iniciam agora, como para aqueles que já declarem, não é só declarar. Verifiquem também a sua movimentação financeira, se suporta. Isto não é intuito nenhum de sonegação fiscal, pelo contrário, é o cuidado da falta que as pessoas se esquecem de uma série de detalhes. Decidi lançar uma conta bancária no passado, mas agora estou colocando. Será que a minha movimentação financeira suporta e comporta? Às vezes não comporta. Por que motivo? Algum erro anterior, alguma falta, alguma falha. Então, se isto viesse a ocorrer, repito, tanto para quem inicia agora a declarar, como para aqueles que já vinham declarando, verifica onde está esta falha. Se é de quem já declarava, que retifique, através de declarações retificadoras, as anteriores que porventura estiverem erradas. Quem está isento de declaração de imposto de renda? Olha, está isento de imposto de renda que não teve rendimentos tributáveis superiores a 24.556 e 65. Que não tenha feito nenhuma operação imobiliária, que não tenha feito nenhuma operação na Bolsa de Valores na compra e venda de ações, que não tenha tido também rendimentos da área rural acima de 100 e poucos mil reais. Enfim, há uma série de detalhes que te desobrigam disto. Todavia, mesmo você sendo isenta, mas tendo tido algum trabalho que provocou retenção de imposto de renda na fonte, conselho, declare e vá buscar aquilo que é teu e você passa a ter a restituição daquilo que te é devido e você não teria que ter pago. Perfeito. E olha, se você tiver mais alguma dúvida, o site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. receita.fazenda.gov.br. Entra lá porque você vai tirar todas as suas dúvidas e pode também fazer toda a sua documentação direitinho através do site. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Obrigado a você pela oportunidade. Muito bom aprender um pouco mais. Todos nós. Ficar mais tranquilo em relação ao imposto. Muito grato. Muito obrigado à vossa disposição. Passe bem. Ótima tarde para você. Para você também. Muito bom. Muito bom a gente conversar sobre todos os assuntos aqui no Vida Melhor, né? Levar até você essas informações que são imprescindíveis.